gente, tudo bom? Sou eu de novo, professora Raquel Bioni de português, trabalho na Escola República de Portugal e vamos falar hoje sobre dois assuntos bem parecidos e com pouquíssimas diferenças, que é notícia e reportagem. Eu decidi trazer esses dois temas porque são temas que praticamente abordam os mesmos assuntos, com pequenos detalhes apenas, tá bom? O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu vou tentar fazer com que ele seja o mais dinâmico possível, tá certo? Para não ficar cansativo. Então tá, vamos começar pela notícia. A notícia, gente, ela é um gênero jornalístico, um gênero textual jornalístico, e ele não pertence à esfera literária, porque contém assuntos do dia a dia e é encontrado nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo que fala sobre assuntos atuais e reais, veiculados nos meios de comunicação, como televisão, internet, jornal e rádio. Então, as notícias, elas são de cunho informativos, mas os textos eles podem ser tanto descritivos quanto narrativos. E quais são as características da notícia? O texto, ele é informativo, ele também é descritivo ou narrativo. O texto ele é consideravelmente curto e escrito em terceira pessoa. O discurso é indireto, possui dois tipos de títulos, que é a manchete ou título principal e o título auxiliar, que vem logo após a manchete na notícia. Apresenta fatos reais, atuais e do cotidiano, com certeza. E ele é também veiculado nos meios de comunicação, como eu já disse anteriormente. Então, vamos às estruturas ou à estrutura da notícia. Ela vai apresentar inicialmente a manchete, que é o título principal. Ele é uma frase curta, porém, ela chama a atenção e precisa ser uma frase de efeito. A seguir, vem o título auxiliar, que é um pouquinho maior, explica a manchete, funciona de ponte entre a manchete e o texto, tá certo? E tem o título, e tem o lead. O lead, gente, é o próximo passo na estrutura da notícia. O lead, ele é assim, ele é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. Eu percebi, lendo um jornal para essa videoaula, que normalmente o lead ele vai aparecer em negrito. E o que é o lead, gente? O lead é o parágrafo introdutório. É no lead que eu vou ter todas as informações daquela notícia. Ele responde a algumas perguntas. Por exemplo, as perguntas são o que, onde, quando, porquê e quem. E por que existe o lead? O lead, como eu já disse, ele é o resumo da notícia toda que vai aparecer ali no primeiro parágrafo. Tudo que vai ser detalhado no corpo da notícia vai aparecer ali no lead. Então, por exemplo, aquela pessoa que é muito ocupada, né, que está sempre em reuniões, mas que está folheando lá o jornal e não consegue ou não tem tempo para ler a notícia toda. Se ela lê o lead, ela já vai entender do que se trata, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei do jornal O Estado de São Paulo uma notícia para eu exemplificar para vocês o que é exatamente o lead, tá certo? Então, a notícia é a seguinte: gás mata empresário e filha em Campos. Essa é a manchete, é o título principal. Aí o título auxiliar:
Corpos foram achados em condomínio da Vila Jaguaribe. Frio pode ter levado vítima a acionar sistema de aquecimento acoplado a um botijão. Título auxiliar. Aí vamos ao lead. Um empresário de 57 anos e a filha de 9 anos foram encontrados mortos anteontem no apartamento em que moravam em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que pai e filha foram vítimas da inalação de gás que teria vazado de um aquecedor e morreram por asfixia. Então agora eu vou desmembrar para que vocês entendam que o lead responde algumas perguntas e quais são elas. Aí eu vou ler a pergunta e ler o trecho desse parágrafo que eu li agora para vocês. Então, primeiro, quem? Um empresário de 57 anos e a filha de 9 anos. Quando? Anteontem. O que? Foram encontrados mortos no apartamento em que moravam. Onde? Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Por quê? Da inalação de gás que teria vazado de um aquecedor e morreram por asfixia. Então, esse é o lead, tá, pessoal? A seguir, né, dando continuidade aí à estrutura da notícia, depois do lead nós temos o corpo do texto. É no corpo do texto ou no corpo da notícia que nós vamos ter mais detalhes, ou que nós vamos ter um pouco mais de informações a respeito da notícia, tá certo? Então, eu vou ler ainda sobre esse texto aí jornalístico que eu li sobre do estado de São Paulo. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda. O empresário Luiz Manuel Vasconcelos Rosa, dono de um comércio de artigos de couro, estava separado da mulher e passava o fim de semana com a filha Rebeca. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, a polícia foi acionada por volta das 19 horas, quando uma funcionária do empresário foi ao local após não ter conseguido contato com ele por telefone. E é lógico que o texto jornalístico continua porque precisa de uma conclusão também, tá bom, pessoal? Uma característica importante a respeito da notícia é que o texto ele vai ter o formato de pirâmide invertida. Por que isso, professora? Porque na notícia os fatos principais eles virão antes, eles virão acima e os com menos importância virão no final. E assim a notícia é concluída. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre notícia. Vamos aí à reportagem, então. O que é a reportagem? É um gênero textual jornalístico também, ele não pertence à esfera literária. A reportagem ela possui características próprias que tem por objetivo transmitir informações. Ela é marcada por uma estrutura textual maior e com mais detalhes, tá certo? Os temas abordados, eles são atuais e reais também. Além disso, na reportagem, eu apresento, né, ou a reportagem ela apresenta citações, fontes, entrevistas e outras informações que são obtidas através de pesquisas para que a reportagem seja efetuada. Então, apesar de ser predominantemente informativa, ela também pode ser opinativa e aparece nos meios de comunicação que já conhecemos, como rádio, TV, jornal, internet, tá certo? Qual que é a estrutura da reportagem, pessoal? A estrutura da reportagem ela é semelhante à notícia. Então eu vou repetir para que vocês revisem, mas eu não vou explicar novamente porque é só vocês voltarem um pouquinho que vocês vão rever a explicação. Então, na reportagem, assim como na notícia, o que a gente tem? A gente tem o título principal, a manchete, temos o título auxiliar, o lead e o corpo
da reportagem. A única diferença, gente, é que na reportagem o texto ele não precisa ter o formato de pirâmide invertida. Então, como é que ele vai ser, professora? O repórter, ou melhor, o jornalista, quando ele vai desenvolver o texto, quando ele vai fazer a sua reportagem, ele vai colocar os fatos na ordem que ele julgar importante, na ordem que ele julgar que os fatos são relevantes. Então não tem esse lance de que os assuntos mais importantes estão acima. É de acordo com o julgamento do repórter. Tá bom, pessoal? Quais são as características da reportagem? As características são a linguagem, o texto, o material e a polifonia. Então, a linguagem, ela é clara, objetiva, culta e direta. De novo, clara, objetiva, culta e direta. O texto, ele é predominantemente informativo, porém, pessoal, o repórter, ele pode fazer interferências com a sua opinião, ainda que sutis, ainda que vistas de uma maneira bem leve. O material, ele é elaborado e abrangente. Então, o foco da reportagem, gente, ele não é somente transmitir a informação, mas é abordar os efeitos e os desdobramentos dessa informação, ou seja, ele vai trabalhar a informação que talvez até já tenha sido dada na notícia, tá certo? Só que ele vai trabalhar com um pouquinho mais de ênfase, ele vai pesquisar um pouco mais sobre aquele assunto. Por isso é que o texto na reportagem, ele é maior em relação à notícia. E a polifonia. O que vem a ser a polifonia? Polifonia são as várias vozes que vão aparecer na reportagem. Então, a voz do jornalista não é a única que vai aparecer, porque ele vai juntar uma seleção de informações e ele também vai juntar uma seleção de pesquisadores, especialistas, e são estas as demais vozes que vão aparecer na reportagem. Quais os tipos de reportagem? Temos reportagens expositivas, opinativas e interpretativas. Então vamos lá a cada uma delas. A expositiva é quando o fato é transmitido, o fato ele só é exposto de forma imparcial, sem a interferência do jornalista. A opinativa é quando ele expõe os fatos e ele ainda assim dá a sua opinião, mesmo que de maneira leve ou imperceptível. E a interpretativa é quando ele expõe os fatos, analisa e deixa uma abertura para o leitor interpretar a revelia, ou seja, a maneira como ele achar que deve, tá certo? Então, pessoal, quais são as diferenças básicas e breves entre a notícia e a reportagem? A notícia, gente, e a reportagem, as duas são de cunho informativas. As duas são de cunho informativos. Elas não pertencem ao gênero literário. E a diferença entre a notícia é que ela é mais breve, ela não se aprofunda em detalhes na informação, o que a reportagem já faz. O cunho da reportagem, ou o objetivo da reportagem é ir além de simplesmente dar a informação ou de simplesmente notificar. Então é isso, eu espero que vocês tenham não somente gostado do vídeo, mas entendido, porque a ideia é justamente essa. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez pela paciência de todos.